A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra poderosa, a chave da honra. Preste atenção, meu amado. Deus vai substituir as pessoas infelizes na sua vida por pessoas gratas e felizes. Preste atenção. A palavra do Senhor diz assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 27 ao 35. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa dos teus pais as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se fizesse na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu, ele vos engordaste das melhores ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da tua morada de Deus, e em tempo com que o bem farás a Israel. Jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, quem eu me afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Certe por sinal o que sobrevirá a teus filhos, Hófnis e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdócio fiel, que procede segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do ungido para sempre. A história, irmão, de Eli é uma história chocante, traumática, desesperadora, do ponto de vista espiritual. Eli era um homem privilegiado. Ele fazia parte da linhagem sacerdotal. Seus filhos deviam seguir pelo mesmo caminho, porque estavam debaixo da promessa de Deus. Mas parece que o ministério não fazia muito bem Eli e os seus filhos. Na linhagem de hoje, nós diríamos que subiu a cabeça. Quando Eli começou o ministério, ele se sentiu um privilegiado em ser escolhido dentre tantos os homens para ministrar diante de Deus pelo povo. Eli era um sacerdote que intercedia pelo povo diante de Deus e falava ao povo em nome do Senhor. Mas parece que com o passar do tempo, a cabeça de Eli, esses conceitos inverteram. Eli passou a achar que ele era merecedor da posição, da autoridade que possuía. Começou a desprezar o Senhor. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é quando ela a tratar de maneira comum algo que tem um valor especial ou distinto. É possível se acostumar com qualquer coisa na vida. A gente se acostuma também com as coisas de Deus, com o mover de Deus, com a unção e com o desfrute da presença. Temos que pedir ao Senhor que nunca cheguemos ao ponto de tratar de maneira comum as oportunidades, a unção e o chamado de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que chegou um ponto na vida de Eli que ele deixou de se preocupar com o que o Senhor pensava e muitas vezes colocou até mesmo seus filhos na frente de Deus. 1 Samuel 2:29 diz assim: por que pisais
aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se fizesse na minha morada? E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim? Para que tu eles engordaste das melhores ofertas do meu povo de Israel. Estudando esse texto, eu cheguei à conclusão, a chave da honra é muito simples: ser um eterno devedor. Quando alguém começa a se ver diante de Deus e dos homens como merecedor, sua atitude de honra desaparece e passa a dar lugar à desonra. Quem se sente devedor age de uma forma. Quem se sente merecedor age de forma oposta. E essa é a chave da honra. Portanto, eu quero te mostrar algumas diferenças entre o devedor e o merecedor. O devedor é humilde e o merecedor é arrogante. Quando uma pessoa se sente devedor, a atitude dela sempre é humilde. A humildade é aquele que olha para o outro e considera superior a si mesmo. O arrogante é o oposto. Ele olha para o outro e se sente superior. O devedor não exige nada. Qualquer coisa está bom demais para ele. Mas a atitude do merecedor é sempre de cobrar, sempre exigir, sempre querer mais. Por isso, quem se acha merecedor tem dificuldade de honrar, porque no fundo ele acha que a honra tem que ser dele. A Bíblia diz que os filhos de Eli chegaram a esse ponto. Eles metiam um garfo no meio do sacrifício para pegar a carne para comer. E quando as pessoas reclamavam, eles diziam: você sabe quem eu sou? Sou filho do sacerdote Eli. Nem pense em me impedir. Os homens não puderam impedir a eles, mas chegou um momento que o próprio Deus fez oposição a ele. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitava-vos, portanto, a Deus, mas resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao 10. Eles chegaram ao ponto de desonrar não só o povo que iam para as ofertas, com o próprio Deus. Porque muitos não honram? Porque olham com desprezo para o outro. No fundo, eles pensam que eles é que deveriam estar no lugar do outro. Quem eles são mais capazes, mais inteligentes, mais preparados, mais ungidos. Temos que vigiar o nosso coração, porque o coração é arrogante, e o coração arrogante é o caminho da desonra. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 3: não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O devedor está pronto para servir. O merecedor espera ser servido. Quem se sente devedor não perde uma oportunidade para servir. Sua atitude é sempre ajudar, colaborar, porque se sente devedor de todos. Um dos principais testes de Deus na vida de uma pessoa para saber se ela se sente devedora ou uma merecedora é o teste de servir. Todos os homens de Deus na Bíblia ou fora da Bíblia, no presente, no passado, serviam a Deus com alegria, porque eles se achavam devedores de Deus aos homens. Qual o problema dos filhos de Eli? Eles foram chamados para servir diante do altar de Deus. Mas chegou um tempo em que eles queriam ser servidos. E tudo indica que Eli pensava a mesma forma. Você conhece a história do homem gadareno que foi liberto por Jesus? Esse homem que queria a todo custo seguir Jesus servindo no seu ministério. Jesus teve de proibi-lo de entrar no barco. Por quê? Porque depois de tudo que Jesus fez por ele, o seu coração era pelo menos remar o barco para Jesus. Talvez muitos estão dentro da igreja, mas ainda precisam de uma experiência de salvação para ter esse coração. Porque ninguém que enxergou seu pecado na luz de Deus, foi perdoado, está esperando de fato para ser servido. Porque alguém que se não dispõe a servir a Deus, porque no fundo ele acha que Deus não fez nada por ele e pensa que assim podia ser até desprezar o Senhor. Nessa hora eu quero orar por você, para que Deus fale ao seu coração, remova todo o sentimento de merecedor. Pai, eu oro por meus irmãos, que essa palavra traga vida, traga alegria no seu coração, que eles possam acreditar a honra ao Senhor, que eles possam ter alegria de servir o Senhor,
em tudo que fazem. Pai, abençoa-os em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas coloquem essa prática dessa chave em ação. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar, fazendo uma oferta generosa, nos ajudando a pregar o Evangelho. E eu creio que Deus vai multiplicar a sua sementeira, porque Ele diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém?